Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. Nosso programa de cada semana na TV Aparecida em Comunhão. Esse momento gostoso em que nós batemos papo sobre algum assunto importante e nos ajuda a aprofundar a nossa fé. E nós estamos conversando exatamente sobre aquilo que chamamos de a sacramentologia ou os 7 sacramentos da nossa Igreja Católica. Você veja que não são todas as igrejas cristãs que mantêm esses 7 sacramentos, assim como a Igreja Católica procura celebrá-los constantemente, né? E eu dizia para vocês que os sacramentos são gestos concretos de Jesus em nosso favor. É esse encontro com nosso Senhor que viveu tão pouco tempo aqui na Terra, mas que deixou os sinais da sua presença, do seu gesto, do seu amor, desta redenção copiosa para todas as gerações. Não somente para aquele povo que viveu no tempo dele, seus discípulos e apóstolos. E é tão importante encarar a sacramentologia como encontros vivos com Nosso Senhor. E já dizia para vocês, não se trata apenas de obrigações a serem cumpridas, que a igreja nos obriga. Ou nós temos uma sede de Deus em nosso coração, ou nós temos um desejo profundo de amar e de sermos amados por Jesus Cristo, ou então tudo isso não tem sentido algum em nossa vida. Aí entra a nossa fé. Aí entra o nosso amor, aí entra a nossa esperança e aí entra o nosso desejo de uma vida eterna que sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo de Jesus, nós não chegamos lá, minha gente. Então veja que os sacramentos são essenciais na vida de quem quer viver cristamente neste mundo, tá bom? E a gente vai continuar conversando com o Padre Antônio Sagrado Bogaz, doutor em liturgia, professor de ITESP. Mais uma vez, bem-vindo, querido Padre Bogaz. Maravilha, maravilha, maravilha. E depois falar do ITESP, né, que é a minha casa acadêmica há muitos anos, né, onde eu fui aluno, professor e amigo de todo mundo. Que bom estarmos juntos na TV Aparecida, né? Falou Aparecida, a minha terra, o meu povo, a minha família treme de emoção. Estar juntos é um presente divino. Isso mesmo, né? E também a alegria de acolher mais uma vez o diácono Gustavo Martins, da Diocese de Lorena. Bem-vindo, diácono. Muito obrigado, Padre Ulisses. É uma grande alegria e satisfação retornar ao Em Comunhão para darmos prosseguimento à nossa conversa sobre os sacramentos da Igreja. E olha, Gustavo, nós vamos falar sobre o sacramento da ordem, você que está aí a caminho, não é mesmo? Sim. De ser ordenado sacerdote, a gente fica muito feliz com isso. E vamos tentar aprofundar tudo isso, minha gente. É importante na nossa vida que a dimensão sacramental, nós já dizíamos anteriormente, é uma dimensão cristológica, diretamente ligada a Jesus, e uma dimensão eclesiológica ligada à nossa igreja. Não existe, guarde bem no seu coração, eu e Jesus, Jesus e eu na sacramentologia. Aqui é um nós, é um povo de Deus. É uma dimensão de comunidade, de fraternidade que faz tanta falta em nosso mundo, e a sacramentologia não é consumo individualista, não é um celularzinho de Deus para você, é realmente uma relação de amor e uma relação de fraternidade. Guarde do coração. Veja então o texto, o card que vai ser exposto para vocês para começarmos este programa. É assim que o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a vida para resgatar a multidão. Pois bem, minha gente, vamos conversar um pouquinho sobre o sacramento do matrimônio. Sacramento. Padre Bogaz, falar matrimônio, sacramento, sendo que praticamente, eu costumo dizer, Padre Bogaz, que o primeiro sacramento que Deus, digamos assim, criou não foi o batismo, foi o matrimônio. Tenho razão ou estou me enganando? Isso parece aquele jogo de sinuca, quem que veio primeiro? Meu Deus do céu, porque acontece uma coisa engraçada. Às vezes tem um casal que está vivendo em segunda união. Aí eu pergunto, a gente tem que casar primeiro para depois fazer a Eucaristia, ou fazer a Eucaristia para casar? Eu queria sempre essa situação, né? Na verdade, o sacramento do matrimônio é a mãe dos sacramentos, né? O filho desta mãe é o batismo,
né? O matrimônio gera a criança que vai ser batizada, e os casados foram batizados ao serem colocados dentro do sacramento do matrimônio. É um tema muito delicado, Padre Ulisses, e falar de sacramento do matrimônio é importante. Eu dou aula há vários anos sobre o sacramento do matrimônio. Sim. Eu acabei de dar um curso de quase um ano na paróquia sobre o sacramento do matrimônio, porque é um sacramento que enfrenta muitas controvérsias, né? Controvérsias dentro das religiões e dentro do próprio cristianismo. Com certeza o conhecimento do Padre Gustavo, do Diácono Gustavo, vai tocar um pouco isso, porque é um sacramento que enfrenta variações e controvérsias muito fortes, né, dentro das várias religiões, dentro do cristianismo, quanto à sua questão da sua legitimidade sacramental, primeira coisa, da questão da exclusividade, da questão da perenidade do matrimônio, né? O cristianismo renova o sacramento, parte da poligamia para a monogamia, parte da temporalidade para a perpetuidade, parte do sacramento do matrimônio visto como um mal necessário ou um remédio para a concupiscência, pensou? E se torna o lugar de santificação. É genial a teologia e a espiritualidade do matrimônio. Eu tenho a impressão de que no matrimônio Deus quase que projetou a sua própria natureza de Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele projeta exatamente no matrimônio, e por isso que quando ele cria aquele casal que nós temos nas nossas narrativas, Adão e Eva, e os dois serão uma só carne, Deus já está, num certo sentido, revelando a sua natureza de três pessoas num só Deus. Ele quase que sinaliza isso aí no matrimônio. Por isso que eu dizia que era o primeiro sacramento inventado por Deus, né? Mas é importante saber que a redenção, o resgate, exatamente a significação disso é que vem com o sacramento do matrimônio. Como que você vê, Gustavo? Exatamente. Na plenitude dos tempos, Cristo, nosso Senhor, elevou a dignidade de sacramento da nova e eterna aliança o matrimônio. Porque antes de ser elevado a sacramento, o matrimônio já existia, né, desde a criação do mundo. E a gente vê no relato de Gênesis, nos primeiros capítulos, que Deus criou o homem e a mulher para uma união, para uma comunhão, para uma aliança de amor. E essa aliança de amor perdurou mesmo depois do pecado das origens, o pecado original, né? E devido às debilidades, né, do homem e da mulher, e das fragilidades que o pecado acarreta, Jesus, ele elevou a dignidade sacramental pelos méritos de sua paixão, morte e ressurreição, aquela comunhão irrevogável de amor, aquela aliança, dando a graça conjugal para que homem e mulher pudessem viver na fidelidade e no amor, na doação mútua e na entrega de si mesmos. Exatamente, né? Ao mesmo tempo, não é, Gustavo? E é importante saber que o sacramento do matrimônio é o sacramento que o padre, quanto muito, é testemunha. Ou seja, são os noivos, os ministros reais, verdadeiros do matrimônio. Enquanto eles não professam um diante do outro o seu amor, o seu desejo de união, não há sacramento nenhum. E se essa profissão de amor, de união, ela não é sincera, não brota lá do fundo do coração, também não tem valor nenhum. Veja aí como que é possível sacramentar ou é possível simplesmente fazer um teatro de uma celebração do matrimônio. E é nesse ponto que eu gostaria que o Padre Bogazzi, que tem uma experiência imensa, pudesse falar conosco, porque trata-se de algo que, não sei, mas eu tenho a sensação de que, sei lá, parece que algumas celebrações do matrimônio, até na igreja, têm virado evento social, teatro muito bem feito, mas eu fico duvidando até onde o casal está sacramentando, está consagrando, está se entregando, está se dedicando para valer a viver uma vida familiar. É interessante isso. A primeira coisa que o senhor falou é interessantíssimo, que é todo o sacramento, ele tem aquilo que nós chamamos de matéria e forma. Tudo. Na Eucaristia, a matéria é o pão e o vinho, e a forma são as palavras da consagração.
No caso do sacramento do matrimônio, a forma é o que eles falam, eu te recebo, etc, etc, a forma sacramental, primeiro, e a matéria são os noivos. É interessante, são os cônjuges, tá? Então, e para ver como que isso é fundamental. A segunda preocupação é que a gente deve retomar o significado do sacramento do matrimônio, da catequese, na formação. É preciso retomar para saber o que significa um sacramento e o que significa o sacramento do matrimônio. Uma vez nós fizemos, Padre Ulisses, um encontro de matrimônio, que a gente faz sempre esses encontros preparatórios, que são urgentes, é o mínimo, né? A minimália sacramentária que a gente diz, né? E um casal falou, não, nós não vamos mais casar na igreja. Veio lá e desmarcou. E Sim. Por quê? Porque a gente não sabia que era tão sério que a gente ia prometer diante de Deus coisas tão fortes para a nossa vida. E nós queremos ser fiéis, né? Nós queremos ser fiéis. E aí ela falou, não, nós não estamos com essa pretensão desse sacramento vivido como essa. Agora, o que eu lamento muito é que existe todo um universo ao redor do matrimônio que sequestrou o matrimônio. Isso mesmo, sequestrou. Não tem música, a música não é o povo que canta, são profissionais que embelezam. Então é espetáculo. A roupa, os cerimoniários, eles são preciosos, mas muitas vezes são invasivos, porque tira a espontaneidade, é um espetáculo ensaiado. E tem vezes que nós fazemos isso acontecer até nas missas, onde os cantores se tornam espetáculos, se tornam artistas. E aí o povo não canta, se canta qualquer coisa, e aí a gente vive essa situação. Tem que buscar as raízes bíblicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, naturalmente, é precioso, e depois a formatação do sacramento, que foi fazendo aos poucos, né? A consagração, etc., até formar o famoso setenário. É um caminho. Exatamente, né? E é tão importante você perceber que no casamento cristão, católico, né? Deveria se repetir de alguma forma aquilo que aconteceu lá naquela descrição das bodas de Caná. Jesus foi convidado, né? Ele veio participar, né? Às vezes eu tenho a impressão de que muitos casais hoje em dia se unem para ficar um com o outro, não convidam Jesus, não queremos compromisso maior, né? Mas então, se me faz uma celebração na igreja, faz um show, um espetáculo, como se fosse uma novela, o final de novela, e novamente a dimensão de fé, ou como diz o Padre Bogaz, a dimensão de uma celebração comunitária, principalmente aqui no Brasil, eu vejo que fica tremendamente comprometida. É um espetáculo, uma competição que se faz, quem fez mais bonito, quem não fez. Gasta-se uma fortuna com todas essas empresas que hoje fornecem tudo que é necessário. Meu Deus do céu, o momento de oração, o momento de estar diante de Deus, o momento de realmente falar, eu quero entregar minha vida a esta mulher, quero entregar a minha vida a este homem por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero conviver com ele, quero conviver com ele. Parece que tudo isso desaparece. E eu dizia a um casal, antes de pagar todos os custos do casamento, já estão separados, porque não houve realmente uma entrega sacramental total de um pelo outro, assim como Jesus se entregou por nós, né? Tudo isso eu acho que é uma secularização do casamento ou do sacramento, não é, o diácono Gustavo? Exatamente, acontece uma banalização, né? Banalização. Todos os sacramentos exigem uma preparação prévia. Então, a gente precisa, para recebê-los, porque são os sacramentos da fé, nós os recebemos depois de um processo de preparação para assim realmente recebermos todas as graças que aquele sacramento comporta. No sacramento do matrimônio é a mesma coisa. Os noivos precisam estar bem preparados, bem dispostos, predispostos a recebê-los. Por isso existe aquele famoso curso dos noivos, né? Sim. Onde acontece uma certa preparação. Por quê? Porque no matrimônio é realizado um mistério, a reprodução de um mistério. Que mistério sacramental que é esse?
mistério de amor, daquele vínculo de amor entre Cristo e a Igreja. São Paulo nos recorda na carta aos Efésios, né? O sacramento do matrimônio é a reprodução do mistério de amor, da aliança, do pacto entre Cristo e a Igreja. Cristo se entregou à sua Igreja derramando o seu sangue por ela. O marido é chamado a se entregar à sua esposa e derramar o seu sangue por ela. A Igreja deve se entregar ao seu Senhor, Cristo, com piedade, com amor, com dedicação. A esposa também. Então, aqui está a profundidade do sacramento do matrimônio e a gente só consegue penetrar, adentrar nessa profundidade quando realmente nos preparamos, seja através de uma boa catequese, mas também de uma vida espiritual ativa. Se eu busco a vivência sacramental, a Eucaristia, a confissão, se os noivos buscam essa santificação sacramental, com certeza eles se aproximam do sacramento do matrimônio com aquela admiração que São Paulo fala, é um grande mistério da fé. Exatamente, né? Eu acho interessante, eu vi em outros países a celebração do sacramento do matrimônio que não tem essa figuração no Brasil, entende? Entra-se para a celebração da Santa Missa, os noivos, os parentes entram todos, celebra-se a Santa Missa e depois da liturgia da palavra faz-se o sacramento e não existe, entende? Esse desfile de modas que a gente vê em alguns casamentos aqui no Brasil. Eu acho uma pena o que tem acontecido e que pastoralmente a gente não consiga redimensionar tudo isso, né? Mas eu creio que é importante voltar então a essa dimensão de fé, não é, Bogarça? Da própria sacramento do matrimônio. Veja, a dimensão do casamento, primeira coisa, a dimensão humana. Quando você vai começar uma viagem, você conversa com as pessoas. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Onde nós estamos indo? Qual é o seu jeito de ser? Quais são as suas necessidades? Então, o lado humano é muito importante. Hoje até as pessoas até falam, você vai, como se diz, você vai adotar um cachorrinho? Pensa bem. Ele dá trabalho, ele te dá alegria, ele vai te preocupar, ele vai te animar, ele vai pedir que você cuide dele, ele vai estar ao teu lado. Se até para adotar um cãozinho hoje, nós sabemos, olha, ele vai ficar doente. Olha, ele pode ficar bravo um dia. Olha, um dia ele pode... mas ele vai te dar alegria, ele vai te dar companhia, ele vai ser teu, você vai ser dele. Vocês vão se pertencer, não como propriedade, mas como entrega. Então, o lado humano do matrimônio precisa ser revisto. Eu não adoto um cachorrinho e depois, quando ele está me dando um pouquinho de trabalho, eu fico doente, eu solto na casa do vizinho, eu devolvo para os pais ou para a sociedade. Não, mesmo que ele me morda, ele é meu. E eu sou dele, que eu também não sou perfeito. E aí nós vamos para a questão mística. São almas que se pertencem. Né? Santo Agostinho fala, né? Os dois vão morar na mesma alma, ou duas almas morando na mesma casa. O diário que cada um fazia o seu, o diário de jornada, o planejamento do dia, das férias, a gente faz juntos a nossa agenda. Não tudo, tem coisas específicas. Então, é o lado mesmo místico. Jesus está nesse enlace. Cristo está nesse enlace. E depois, gente, não é acasalamento. Não é união temporária. Quando as pessoas falam, olha, na igreja não tem mais tantos casamentos, eu falo, graças a Deus. É preciso casar na igreja quem quer assumir o compromisso da igreja. Quem não quer compromisso com a fidelidade, não deve casar. Vai ter uma pergunta sobre isso. Quem não quer o compromisso da perpetuidade, não deve. Não estou dizendo que vai acontecer, nós não vamos condenar quem não teve a felicidade, tá, de viver isso. Nós não vamos condenar. O Papa fala claro, atenção, todos nós, não acrescente dor à dor. Não ficamos estendendo o dedo, o Papa fala nisso, sobre os erros dos outros, esquecendo que todos nós somos pecadores. Mas a pessoa, quando tem que saber, eu quero, eu pretendo, eu farei de tudo para que seja para sempre. É a aliança de Deus. Lá no profeta,
Mesmo quando o povo foi infiel, representado pela esposa, Deus ficou fiel. É para sempre. E isso é aliança com Deus, que simboliza-se no sacramento do matrimônio. E ao mesmo tempo, né, Bogás, alguma coisa que o ser humano não pode jamais ter a pretensão de conseguir por si mesmo, pela sua promessa, pela sua palavra. Ele depende da graça de Deus para se manter. Eu não consigo estar celebrando 55 anos de padre se não fosse a graça de Deus. Eu já teria caído fora há muito tempo. Assim, um casamento também sem a graça de Deus não dá para levar em frente essa missão sem a graça de Deus, né? Então, quando eu vou lá para me ordenar ou vou lá para me casar na igreja, é que eu estou pedindo, meu Deus, eu preciso da sua graça. Eu quero ser fiel, não vou dar conta, mas eu tenho certeza que a sua graça me fará perseverar, ser fiel e levar até o fim essa missão que me foi confiada. Eu acho que a gente parece que não quer contar com Deus em muitas coisas da nossa vida, mas é tão importante e esse Deus tem tanto gosto, tanto prazer, né? Tanta alegria em poder participar de um casamento como Jesus participou lá em Caná da Galileia e fez o milagre de transformar a água em vinho. E muitas vezes na vida da gente ele vai ter que fazer esse milagre, transformar a água em vinho e às vezes a água já um pouquinho suja, ele transforma novamente em vinho. Pense um pouquinho nisso, minha gente, porque a gente não pode perder coisas preciosas que Jesus nos deixou, porque a moda social vai nos levando para outro lado, entende? E é tão triste acontecer isso. Matrimônio é dom de Deus, é vocação de Deus, é missão de Deus. E eu dizia no início, é aquela que mais expressa até mesmo a própria existência da Trindade Santa. Comunhão, viver em comunhão, comunicar vida em comunhão e fazer existir amor em comunhão. É isso que Deus quer de nós, né? Nós temos tão pouco tempo, meu Deus do céu, mas eu queria só tocar nesse outro sacramento que parece tão importante e é tão urgente para nós, a ordem. Que aí o Padre Bogás tem a ordem do presbiterado, eu também tenho a ordem do presbiterado há 55 anos e tem um diácono que tem a ordem do diaconato, né? E tem alguns, como o diácono Gustavo, que um dia, se Deus quiser, vai ser bispo, vai ter a ordem do episcopado. Sacramento da ordem, né? É para mandar em todo mundo ou é para servir e ajudar esse povo de Deus? Qual a origem do nome Sacramento da Ordem? Ordem aqui tem a ver com o mandato de Jesus. Ide por todo mundo e a todos pregai a boa nova, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ordenou: fazer isto em memória de mim, quando eleva os dons eucarísticos, o pão e o vinho. Então, por isso, os sacerdotes, os diáconos, os bispos receberam uma ordem de fazer aquilo que Jesus fazia, dando continuidade à obra da redenção no mundo. Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. E de que forma que ele permanece presente? Através dos sacramentos da nova e eterna aliança, que são administrados pelos ministros ordenados. Existe aqui um sacerdócio que é ministerial. Jesus institui esse sacerdócio quando institui a Sagrada Eucaristia na última ceia, antecipando a sua entrega na cruz. Ali nasce o sacerdócio católico, com essa missão de fazer aquilo que Jesus fez, dar prosseguimento à obra da salvação. E o sacramento da ordem se divide em 3 graus. A ordem do diaconado, da qual eu participo, a ordem do presbiterado e a ordem do episcopado, porque na igreja existe o ministério ordenado e cada um desempenha uma função para a edificação do corpo de Cristo. Certo, né? Padre Bogás, como é que você vê esse sacramento da ordem, sacramento da clericalização? Meu Deus do céu, quando ele falou que o sacramento da ordem, né, é o mandato de Jesus, obrigado, Gustavo, né? A ordem é entrar num grupo, né, como existe a ordem dos policiais, a ordem daqueles que serviam, dos advogados, etc. Ninguém falou em casta, falou em função diferente. Hoje nós vemos o perigo, mas sempre teve, das pessoas acharem que eles entram no sacramento da ordem e se tornam senhores. Dom Orione falava, os senhorzinhos.
de clergyman. E os bispos pensaram que se tornaram príncipes. O Papa Francisco, as primeiras coisas que ele falou, episcopado não é principado, é serviço, é missão. E tem uma função extremamente maravilhosa, mas essa função não lhe dá um poder de dominação, de grandiosidade. Ao contrário, é um sacramento que deve levar a todos a servir mais, a servir melhor. É um perigo quando o sacramento da ordem passa a ser visto como um sacramento de engrandecimento, de vaidade, entende? As pessoas que sobem no altar, ou quando, como se diz, o bispo coloca a mão sobre a cabeça deles, parece que eles se transformam, né? E isso é bem triste. Então, o sacramento da ordem é precioso. Gente, pegar o pão e transformá-lo no corpo de Cristo, pegar o vinho e transformá-lo no sangue de Cristo, pegar o pecado e purificar o pecado, isso é imenso, isso é enorme. Eu acho que nós sacerdotes, Padre Luiz, às vezes eu não tenho consciência disso. É como se me dessem para cuidar de uma planta que existe pouquíssimas, valiosíssimas, ou uma obra de arte. Se me dá uma obra de arte preciosíssima, rara, e alguém que me deu obra de arte chega em casa e vê ela jogada no chão, cheia de pedra, e fala, eu vou levar essa obra de arte embora. É como entrega uma criança, Deus entrega uma criança numa família. Aí será que Deus não fala, meu Deus, será que eu não tenho... Deus vai falar, meu Deus, né? Será que eu não tenho que pegar essa criança e entregar para uma outra família? Será que eu não devia pegar esse ministério e entregar para um outro cristão, um outro fiel? O que eu quero dizer é da grandeza, é da beleza, é da magnitude desse sacramento, que precisa buscar as suas origens. O histórico, Jesus andava descalço, com as roupas simples, e hoje nós vemos um festival de vestes que parece que querem cobrir a carência da espiritualidade. Exatamente. Sacerdote é de Deus, é para o bem do povo de Deus. E a gente tem que ter sempre diante de si, entende? Nós somos muito menores do que aquilo que fazemos. É tão importante saber, entende, que absolutamente eu não posso me engrandecer com aquilo, porque eu sou muito menor. Com vocês eu sou irmão, eu sou cristão, eu preciso, né? E para vocês eu sou sacerdote. É tão importante perceber que o ministério é um serviço que eu faço de algo muito Agostinho, maior do que eu. Padre Ulisses. Sim. Padre Ulisses, Agostinho falou isso, não foi? Exatamente, né? Com vocês eu sou irmão. Eu lembro, eu estava lá. Para vocês, entende? E isso é importante, porque o cristão, o católico, devia cuidar da gente também e fazer com que a gente não se engrandecesse, entende? Muitas homenagens demais são perigosas, não é, Gustavo? Com certeza. O sacerdote, ele é tirado do meio do povo para se colocar a serviço do povo, como Jesus, né? Jesus disse isso claramente quando ele lavou os pés dos seus apóstolos. Então, o sacerdote, ele tem essa missão, ele lava os pés, ele tem que ser o menor de todos. Tomara que sim. Quando o sacerdote, né, o ministro ordenado de modo geral, acredita que a sua ordenação é um privilégio, não está vivendo segundo a natureza do próprio sacramento, conforme o mandato, a ordem do próprio Jesus, né? É para ser o menor de todos. E a espiritualidade do sacramento da ordem deve ser justamente essa, né? Se colocar a serviço e se colocar como o último, beber do cálice de Cristo, né? Servir as pessoas com a entrega de sua vida, com a dedicação e a devoção, claro, primeiramente a Deus, mas servir a Deus por meio do próximo. Porque na ordem da prática, nós amamos a Deus como? Servindo o próximo. Exatamente, né? E a gente vai chegando ao final, sem ter podido, assim, manifestar tudo aquilo que veio para nós. Mas não esqueça, nós somos muito agradecidos a Deus pela vocação que nos deu, pela missão que nos confiou. Somos frágeis demais, né? Por isso que temos que nos ajudar mutuamente a sermos cristãos, a sermos humanos. Sempre eu digo para os meus colegas, nós temos dois polos importantíssimos na nossa vida, Jesus e o povo.
O sacerdote que vive sem povo e sem Jesus é aleijado totalmente, está se iludindo se ele se distancia, se ele se eleva demais. A gente agradece a Deus. Agradeça a Deus pelo seu sacerdote, reze muito por ele, entende? Mas ajude sempre seminaristas, sacerdotes a viverem a sua vocação como bons cristãos, sendo primeiramente um belo exemplo para todo o povo e alguém como Jesus, próximo, disposto a ajudar. Vai um grande abraço para você, um agradecimento por tudo que você nos apoia, nos ajuda, assim como a gente tenta ajudar você como família também a levar em frente a sua missão. Discípulos, missionários de Jesus, todos nós, um grande abraço, uma grande bênção de Nossa Senhora Aparecida para todos.